Estamos de volta com o programa O Melhor da Manhã e eu vou conversar agora com o Diego Felipe, que é nutricionista. Programa ao vivo é assim, né? O microfone desligado, a gente teve que ligar. Diego, bom dia, seja bem-vindo para o nosso programa O Melhor da Manhã. Bom dia, Gleison. Bom dia, Lucas. Diego, você, fala no microfone, por favor. Você é especialista, também é especialista em prescrição de fitoterápicos e suplementação clínica esportiva. Exato. Agora, explica aqui para o nosso telespectador o que é suplementação, o que são medicamentos fitoterápicos, que esse nome é muito difícil. Então, os fitoterápicos, a fitoterapia, né, é a base de ervas, certo? E esses são compostos bioativos, por exemplo, extrato de manga africana, por exemplo, pode auxiliar na redução da cintura, na perda de gordura, enfim, dentre outros. Então, alimentos fitoterápicos são aqueles que vêm das ervas, Exato. que vêm da natureza. Exato, que Não tem é nada de medicamento industrializado. Não, é bem específico para cada pessoa. Industrializado no sentido de ser manipulado, nesse caso, né? Isso. Ô Diego, para quem está começando a praticar exercícios físicos, qual o tipo de alimentação correta? Por exemplo, aquela pessoa ociosa que ele quer começar agora a correr, a ir para uma academia, a fazer uma ergometria. Qual o tipo de alimentação que ele tem que ter a partir de hoje? Então, Gleidson, assim, não existe uma regra geral sobre a alimentação. Acho que na nutrição tudo depende, certo? Quando as pessoas me perguntam sobre a nutrição, eu sempre falo que depende, certo? Depende do público, do objetivo, do exercício, da faixa etária, certo? Do sexo daquela pessoa e de como funciona o metabolismo daquela pessoa, certo? É bem específico a nutrição hoje em dia. Quando uma pessoa vai fazer um determinado exercício físico, principalmente se for de manhã, ela pode ir em jejum, ela pode fazer ela pode correr em jejum ou ir para uma academia, por mais que ela não sinta fome, porque existem pessoas que acordam sem fome, mas ela precisa se alimentar antes de fazer qualquer atividade física. Então, é como diz aquele ditado, saco vazio não para em pé. É bom lembrar disso nessa hora, porque assim, temos alguns estoques de açúcar, digamos assim, popularmente dizendo, dentro do músculo, certo? E quando você vai fazer um exercício físico, né, você gera uma carga muito explosiva, você precisa queimar gordura, precisa quebrar glicogênio, que é esse açúcar que contém dentro do músculo. E se você não tem uma boa reserva, se você não tem se alimentado, você pode ocasionar o quê? Um quadro de hipoglicemia, certo? Que é tipo, o nível do açúcar do sangue ficar baixo e levar o quadro assim de tonturas, palidez, a pessoa desmaiar e até chegar ao quadro assim de coma. Então, é bom se alimentar assim. Você indicaria para um atleta cafeína manipulada? Por que não? Depende, há casos e casos. Se ele é uma pessoa que tem um metabolismo lento, por que não? Para que ele tenha uma melhor performance esse exercício. Existe alguma contraindicação para quem toma cafeína ou não? Existe sim. Em que sentido? Qual seria a contraindicação da cafeína? Por exemplo, em pessoas que têm ataque cardíaco, por exemplo, entende? Hipertireoidismo, por exemplo, sabe? Insônia. Ô Diego, quais os tipos de alimentos que o atleta que eu me refiro é aquela pessoa que faz academia ou então aquela pessoa que quer começar a fazer, qual seria o alimento ideal para aquela pessoa que vai para a academia de manhã cedo? Então, existe 3 tipos de público, né? São os praticantes, como você está falando. Temos os atletas competidores e os atletas profissionais, né? Geralmente, esses atletas, eles já sabem o que devem bem, o que consumir. Já a galera que é mais praticante de academia e tal, eles devem o quê? Antes do treino, né? Como pré-treino, consumir alimentos à base de carboidratos. Ok, olha, nós vamos agora a um pequeno intervalo e já já voltaremos conversando com o nutricionista esportivo Diego Felipe. Não saia daí.
Estamos de volta com o programa O Melhor da Manhã, conversando com o nutricionista esportivo Diogo Felipe. Diogo, nós estávamos falando aqui sobre a alimentação do atleta. Quais são os alimentos proibidos para os atletas? As pessoas que estão fazendo academia, quais são os alimentos que eles não devem tocar, vamos dizer assim? Então, Gleidson, os alimentos que os atletas evitam geralmente são os açúcares, certo? Alimentos de carboidrato simples, em alguns casos, corantes e laticínios, né, e seus derivados, porque eles causam problemas gastrointestinais, né, ficam inchados, enfim. O São pão casos. integral, existem nutrólogos que condenam até o pão integral. Qual é a sua opinião a respeito do pão integral? Olha, eu não vejo nenhum lado negativo do pão integral, né? Há casos e mais casos, por exemplo, porque o pão integral, ele é fonte de carboidrato complexo, então, por que não? O leite, nem pensar. E seus derivados? No caso de praticantes, antes de pré-competição, pode ser, agora pré-competição não. E aquela pessoa que ela é atleta e toma, e gosta de tomar um vinho, gosta de tomar uma cerveja, gosta de tomar um uísque, qual seria dessas três a bebida que ofende menos? Porque as três ofendem, mas qual, aqui nesse caso, aquele que não quer ter aquela barriguinha de chope, vamos dizer assim, qual seria dessas três bebidas que ele era para fugir? Então, para atletas, eles recusam todos, certo? Agora, para os praticantes de exercícios e tal, o vinho seria o mais aceitável. Ô Diego, o que é dieta ortomolecular? Fala um pouco sobre esse tema. Então, a dieta ortomolecular, ela é uma dieta que ela visa o seu sistema, o seu corpo como um sistema completo, entende? Se tiver alguma coisa de diferente, se você tiver excesso de alguma coisa ou falta de algum nutriente, ele vai fazer com que seu organismo ou algum órgão sejam prejudicados, certo? Onde uma coisa vai levando a outra. Para que as pessoas sejam adeptas a essa dieta, é preciso que elas façam exames sanguíneos, né, e vejam os seus excessos, as suas faltas, e aí a dieta vai complementar, vai ajudar no que é que falta e no que é que precisa. Nesse caso, o primeiro passo seria ele ir para o nutricionista. Para o médico. Para o médico. Nesse caso, essa questão da dieta ortomolecular seria para o médico. Isso, e o médico dá um encaminhamento para a gente. Nesse caso é o contrário. Ô Diego, outra coisa, deixa eu fazer outra pergunta. O que é dietas destoxificantes? Detoxificante, Isso. as dietas da moda detox que vieram aí 5 anos atrás, certo? Funcionam realmente essas dietas? Funcionam sim, certo? Elas não diferenciam muito da dieta saudável. É uma dieta saudável, entende? A dieta detox, que chamam por aí, ela consiste em quê? Em limpar alguns organismos, algumas substâncias presentes no organismo das pessoas, né? De acordo com a vida que levamos hoje, né? Agitada, então, excesso de radicais livres, algumas toxinas ficam presentes em nosso corpo. Então, ela faz com que limpe aí esse organismo, né? Nesse caso, falando em detox, é refrigerante nem pensar. Nem pensar. Veneno. Exato. E existe aquelas pessoas que eu só tomo refrigerante light ou diet. Uhum. Também corta também. Também, certo? Consiste numa alimentação bem natural, Gleidson. Deixa eu fazer outra pergunta aqui a você. Se é mito ou verdade, dietas à base de proteínas, gorduras boas e pouquíssimos carboidratos ajudam a emagrecer? É bem complexa essa pergunta, Qual é a certo? diferença de gordura boa para gordura ruim? Se é que existe gordura ruim? Ou existe também gordura benéfica? Qual o tipo de diferença? Existem as gorduras boas, existem as gorduras ruins. As gorduras ruins geralmente são aquelas que vai fazer com que aumente seu nível de colesterol, por exemplo. As boas são as mais naturais, como um abacate, um azeite, Gordura uma que eu me refiro não é sardinha. só de carne não, porque as pessoas associam só carne, nesse caso, de gordura ruim. Isso, exatamente. E assim, voltando à pergunta, baixo teor de carboidrato e dietas riquíssimas em proteínas, elas podem emagrecer sim, só que Quais são os até alimentos? determinado ponto.
Quais são os alimentos, você fala em proteína, mas para ficar mais claro para o telespectador, quais são os alimentos ricos em proteínas? Ricos em proteínas, iogurte, leites, queijos, manteiga, ovos, frangos, enfim. Então, como você falou, o atleta ele emagrece agora até certo ponto, se ficar só com esse tipo de dieta. Até certo ponto, porque nosso corpo precisa de energia. Então, uma boa fonte de energia são os alimentos à base de carboidratos, certo? E a gente precisa dos carboidratos, certo? Até um certo limite para que a gente continue em homeostase, ou seja, em equilíbrio. E assim, é preciso, se o indivíduo queira fazer uma dieta dessas, é preciso que o profissional nutricionista esteja acompanhando, certo? Porque pode levar a algumas complicações, por exemplo, o baixo teor de carboidratos provavelmente faça com que ele tenha um pouco consumo de fibras, então isso vai fazer com que ele tenha constipação, vai demorar para defecar, vai ter inchaço, gases, as fezes vão ficar meio duras e com sangue, e isso não é legal. Diego, agora me deu um branco aqui nas minhas perguntas. A alimentação que recupera os músculos após o exercício físico, Tem sim. qual seria? Seria carboidrato e proteína, certo? Por exemplo, você pode ocorrer um estresse muito grande ao músculo, certo? E a recuperação não ocorre no exercício físico, e sim depois. Então, é preciso com que você coloque, é como se fosse construir uma casa, uma parede de uma casa, Gleidson, onde você precisa do tijolo e o cimento, onde seria o carboidrato e a proteína, certo? Nessa parede que a gente vai construir esse músculo. E assim, carboidratos e proteínas. Tipo, a maior absorção seria os 30 minutos depois com que você fez esse exercício. Então, se você puder ingerir carboidratos, um suco ou uma batata doce, entende? Essa absorção vai ser maior. Essa absorção ocorre de 12 a 24 horas, certo? Mas depois dos 30 minutos ela vai ser mais lenta. E assim, se você associar também a uma boa fonte de carboidrato, de proteína também, como o BCA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, a isoleucina, a valina e a leucina, ele vai associar e vai fazer com que haja uma maior síntese proteica. Uma maior regeneração do músculo, perdão. Diego Felipe, eu quero agradecer a sua presença no nosso programa O Melhor da Manhã, deixar o espaço reservado para as suas considerações finais e está aí na tela o endereço lá da sua clínica, não é isso? Que você faça uma saudação aos nossos telespectadores. Bom, eu gostaria de agradecer o convite da sua produção e da minha querida amiga Tamla e fazer com que as pessoas entendam que dieta não deve ser feita aquela dieta de revista. Você deve procurar o profissional nutricionista. Por quê? Porque uma dieta, você não é igual a qualquer outra pessoa. Você precisa da sua dieta específica para você e não copiar uma da sua vizinha, ou da sua mãe, ou da sua colega, enfim. Ok, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, deixar aqui em suas mãos o mais recente exemplar da revista O Poder e desejar sorte na sua empreitada.